Boa noite! Agora sim, vamos com tudo, Agora Daphne, minha sim! querida. Tudo bem, Renato? Tudo bem, graças a Deus. Ó, parei tudo, acabei de chegar em Brasília, que eu vou trabalhar amanhã Ah, aqui. Aí falei, deixa eu chegar no quarto do hotel, me organizar aqui, que hoje eu tenho uma coisa muito importante, que é falar de custo, é ah, falar com a Daphne, ai, falar do direito do gente. consumidor, que são coisas que eu amo, além do seu marido também, que é Ah, um grande homem. Então também posso dizer que amo seu marido também. ai, que bom, eu tô tão feliz de você ter aceitado meu convite. Tô me sentindo muito honrada. Gente, vocês não sabem, eu já fui aluna do Renato também, sabe, na faculdade. Ah, que E, nossa, para mim assim, é uma alegria tremenda poder te ter hoje aqui para a gente conversar, ter esse minutinho nosso aqui e conversar de um tema tão especial, tão relevante e que muitas vezes é deixado meio de lado, né, Renato? Conta para mim a verdade. É verdade, nem fala, cara. Ó, vou te dizer uma coisa: dependendo da área de atuação, esse problema pode ser maior ainda. Eu vou te falar uma coisa: eu sou professor desde o ano de 1999. Sou um apaixonado por isso. E toda hora eu me surpreendo. Por exemplo, eu vi Hum, essa semana um julgado da Justiça do Trabalho declarando, indicando a deserção de um agravo de instrumento. Sabe por qual motivo, Davi? diga. Olha isso, cara. O recurso ele foi julgado deserto porque as custas foram recolhidas em nome do advogado e não em nome da parte. Que isso? Que loucura. Exatamente, na Justiça do Trabalho, o entendimento já é consolidado. E se você, e é muito comum isso na nossa advocacia, né? Hoje mesmo lá no meu escritório tinha uma custa, eram 22 e 36. O que eu fiz? Eu mesmo paguei aquelas custas e aí mando o boleto no final do mês para o cliente que me paga uma mensalidade e falo, olha, me reembolsa dessa quantia aqui. Beleza, eu estou super acostumado. Quando eu vi isso acontecendo na Justiça do Trabalho, eu falei, meu Deus do céu, onde é que a gente pode chegar? E aí realmente é Imagina. preocupante, né? Muito preocupante. Ainda bem que, pelo menos aqui no estado do Rio, ainda não existe esse tipo de situação, de regramento, né, que quem vai recolher tem que ser a parte. Por enquanto, pelo menos aqui no estado do Rio, o advogado pode recolher tanto em nome próprio quanto no nome da parte, né, do requerente. Mas você Sim. sabe que eu vi uma dica muito interessante uma vez de uma advogada, Uhum. ô Renato, eu repasso muito essa dica, que dica boa a gente tem que repassar, né? E ela falou muito pela questão assim da organização no escritório. Ela falou que ela nunca recolhia em nome dela ou do escritório. Ela sempre gerava a grerge em nome da parte, para ela ter depois isso, né, arquivado lá no computador dela, nas pastinhas, e ela não se perder, porque aí, de acordo com o processo, ela tinha aquele histórico, né, Exatamente, exatamente. com o nome das Olha, partes. isso ainda não reverberou para cá e eu espero que não reverbere, porque para Espero. mim, sinceramente, é uma regra absolutamente inútil. Por quê? Pensa aqui comigo. Se eu tenho que recolher uma custa, eu acho que o objeto central da discussão é a quantia e não quem fez o pagamento dessa quantia. Entende? Então eu acho que é absolutamente esdrúxulo, mas a gente não está Mas, aqui para brigar com o não. entendimento. Então, realmente, na Justiça do Trabalho isso acontece, ponto parágrafo. Sim. Na Justiça Civil, onde a gente advoga normalmente, pelo Uhum. menos aqui no Rio de Janeiro, não tem isso, mas de qualquer forma, eu já adotei o padrão, a partir de agora, no meu escritório, quer Hum. pagar custo, eu gero em nome, mando ele pagar e volto e não vou mais antecipar para não correr risco. Para Porque, não correr risco. porra, olha isso, Daphne. Quanto tempo a gente leva estudando para aprender o direito, né? O direito em si. Uhum. Como é que pode você, de repente, perder uma demanda por algo que, entre aspas, não está dentro, quer dizer, entre aspas, não está dentro do direito material
mas faz parte do cotidiano jurídico. Então, a gente não pode se dar o direito de falhar tão pequeno. Eu, no outro dia, com um aspecto processual, olha que maluquice. Vê se é difícil, Daphne. Vamos ver se é difícil. Um cara comprou um apartamento de 4 quartos na Barra da Tijuca. Entregaram de 3 quartos. Quer dizer, como assim? é difícil assim, julgar um negócio desse? Não, não é. Tanto que o juiz de primeira instância não deu, tudo que a gente pediu. Quando chegou em segunda instância, são 3 desembargadores, né? O primeiro desembargador analisa, Paulo Maximiliano, meu querido parceiro, professor de Direito, fera braba na área. Então, escuta isso, Paulão. Um apartamento de 4 quartos, comprado, entregaram de 3 quartos. E aí, no meio dessa discussão, em primeira instância nós ganhamos. Em segunda instância, a desembargadora, que é a relatora, ela entende a existência do direito, por óbvio, né? Por óbvio. Só que ela diz o seguinte: a inversão do ônus da prova que foi concedida no momento da sentença. E como foi concedida no momento da sentença, isso é uma falha processual, e aí anula-se a sentença, volta lá para a primeira instância para poder adequar a sentença no que diz respeito à produção de prova. Veja, o direito, às vezes, ele é muito claro, só que existem circunstâncias como essa, circunstância processual, assim como a circunstância de não adiantava eu ter direito nenhum se eu não tivesse recolhido as custas corretamente, que é o que a gente está discutindo aqui agora. Exatamente. Né? Isso aí o Paulo falou assim, um quartinho a menos, qual o problema? E aí, deixa eu entrar na fofoca agora, Eu gosto muito, quando eu distribuo um processo, e aí, em segunda instância, de ir despachar os memoriais. Para o pessoal que está chegando aqui agora e não sabe o que é isso, quando você distribui, por exemplo, uma apelação, você faz uma memória de tudo o que aconteceu no processo, com começo, meio e fim. Olha, veio a inicial que pedia isso, contestaram dizendo aquilo, foi. E você vai até lá para poder auxiliar o desembargador na hora da compreensão de tudo aquilo que aconteceu. Isso é despachar os memoriais, essa peça é que nós chamamos de memoriais, que nós podemos ir lá para discutir com o desembargador. E aí, o Paulo trouxe um quartinho a menos. Eu começava o nosso bate-papo dizendo assim, mais ou menos: oi, excelência, tudo bem? O senhor mora num apartamento de quantos quartos? Aí a maior parte dizia 3 quartos, tá? Alguns diziam 4, mas a maior parte diziam 3 quartos. Aí quando falou assim, 3 quartos, aí eu falei, pois é, como é que ficaria a sua vida hoje se você morasse num 2 quartos? Aí o desembargador falou assim, porra, Renato, eu tenho 2 filhos e não sei o quê, um ia ter que dormir lá no quarto. Eu falei, ia complicar a tua vida? Aí teve um que foi sensacional, que falava assim, no quarto mora minha sogra. Pensa. Tu já pensou se a sogra viesse dormir no meu quarto? A minha vida ia virar um inferno. Eu falei, pois é, exatamente isso que vai acontecer na vida do meu cliente. Daqui para frente, só que já vem acontecendo há 4 anos. Que foi o tempo até aqui que o processo levou. Então, se você compra um apartamento de 2 quartos, é porque a tua estrutura familiar é para comportar 2 quartos. Se você compra um de 4 quartos, é que a tua estrutura é maior. Imagina que desgraça que é você viver numa estrutura menor. E aí, Daphne, o que foi interessante, porque a minha sustentação era dizendo assim, quando a gente tem um problema de publicidade, né, tem uma inversão do ônus da prova que a gente chama de inversão ope legis. Ope quer dizer por força, legis da lei. Então, a lei determina que, diante de uma publicidade, já está invertido o ônus da prova por força da lei. E esse foi meu trabalho na sustentação oral. E aí foi mais ou menos assim. Um voto mandando voltar a sentença, o segundo voto abriu a divergência, um terceiro voto acompanhou a presidente, um quarto voto acompanhou a divergência. Olha isso, 2
3-2, Ah, Flamengo e Vasco no Maraca. E eu perdi. Aí nossa, perdi de 3-2, voltou, aí eu fui conversar com o juiz já deu a sentença agora, só falando, olha, enfrentando o tema, sim, e eu lembro que a época eu falava pro desembargador, eu falava, porra, cara, o direito ele é muito claro e ninguém nega. E vai ser mais um ano que isso aqui vai levar, porque você não vai dar, vai ter que descer, vai ter que dar sentença, vai ter o recurso de novo, vai ter sim, embargo de declaração, vai ter impugnação e embargo de declaração para ambos, vai subir. E olha que problema que o meu cliente acabou se metendo por que algo que raiva. não é do direito material. Quando a gente Exatamente. amplifica, então, para as custas processuais, quando a gente fala de juizado especial, chega a dar, né? É, Que numa vara civil ainda dá para complementar a diferença. Sai um despacho complemento e tal. Num juizado no não, né, juizado Daphne? Você sabe melhor do não. que ninguém. Exatamente. E sabe, Renato, as custas realmente é uma questão processual e que acarreta um enorme problema, gente. Mas é muito grave mesmo. Por quê? Na vara civil, você pode ter uma situação de atraso muito parecida com essa história que você acabou de contar. Muito parecida. Eu vejo, sim, diariamente processos que às vezes levam aí 1, 2 anos a mais, Renato, porque as custas não foram corretamente recolhidas. Teve uma vez a situação de o pedido de uma penhora de um imóvel. O advogado foi, pediu a penhora, o juiz deferiu. Ele podia ter se adiantado, pedido a penhora e já recolhido as custas, tá? Ele não fez isso. O juiz deferiu, aí foi para o cartório fez o quê? Intimou, né, a parte para fazer o recolhimento das custas, que envolviam o termo da penhora, enfim, o mandado de intimação do devedor. E aí, o que o advogado fez? Ao invés dele recolher, ele veio para o juiz e pediu assim: por favor, doutor, excelência, peça ao cartório para que certifique quais são as custas que eu preciso recolher. Hum, Só que a questão é a seguinte, deixa eu contar para vocês como é que funciona aqui no estado do Rio, porque chega para mim muitas perguntas nesse sentido. Por força de lei, lá do Código de Normas, né, da Corregedoria, o cartório ele precisa certificar o recolhimento que já aconteceu. Então ele certifica se o recolhimento foi certo e ele te intima para complementar se tiver sido errado. E no JEC nós ainda vamos entrar nisso, que no JEC não tem nem essa possibilidade, tá? Mas na vara civil você tem essa possibilidade. E aí ele foi e fez esse pedido. Ele deu sorte, porque a maioria dos juízes não defere esse tipo de certificação. O juiz deferiu. Aí o cartório foi e certificou. Ele ainda levou um tempão. Virou o ano. Quando ele recolheu, já estava desatualizado. Ele teve que ser intimado novamente. Com isso também tudo, estava Renato, pedindo, né? Esse ele colega também estava levou pedindo. 1 ano e 4 meses para aquela primeira decisão da penhora do imóvel ser concretizada. Era só ter recolhido lá de trás. Era só ele ter recolhido lá atrás. Então, eu sei que muitos advogados às vezes pensam: Daphne, olha só, eu sei, você está falando esse negócio de custas, até estou achando interessante, mas não estou vendo assim tanta diferença no meu dia a dia. Mas dá muita diferença, muita mesmo. Vocês não têm ideia do quanto um processo pode andar muito mais rápido quando as custas são adiantadas e recolhidas corretamente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta Fácil. aqui, Daphne. Deixa eu trocar aqui, deixa eu virar o entrevistador aqui nesse momento, Fica à tá? vontade. Bora Cara, lá. cá entre nós, às vezes é muito difícil realmente recolher. Tanto é que eu já tenho relatos de pessoas que foram até o departamento de custas, o pessoal preencheu, eles recolheram e faltou dinheiro. E estava errado. E estava errado. Eu já vi isso acontecendo. Então, deixa eu te perguntar, graças a Deus, pessoas como você existem, né, que estão aqui justamente para poder aclarar isso. Isso aí. Então, vamos mudar esse bate-papo aqui. Deixa eu te perguntar, por que é tão difícil, né? Por que é Tá. tão difícil?
E o que a gente pode fazer, a gente que advoga aqui, para não correr esse tipo de risco? Tá, vamos lá. Por que é tão difícil? Infelizmente, a gente aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem duas leis que são a base das custas processuais, né? Que é a Lei 3350 de 99, Lei de Custas, ou seja, 99, e a lei que rege a taxa judiciária, que é o Código Tributário Estadual, que é de 75. Então, pensa bem, durante esses anos todos, o que aconteceu? Ao invés deles simplificarem, eles foram só criando cada vez mais atos normativos, portarias, avisos, questões administrativas, inclusive entendimentos em processos administrativos que são aplicados ao entendimento de preenchimento de greve. Isso foi virando um sistema, uma miscelânea, Renato, que realmente eu concordo que é bem complicado para quem não está ali de dentro, para quem não tem costume, para quem não é estudioso do tema, às vezes bate o olho e fala: caraca, impossível entender isso aqui. E o percentual de erros é muito alto, Renato, muito alto. A gente vê aí algo bem próximo de 90% das custas contém algum erro, tá? De recolhimento. E fica muito claro que a culpa não é do advogado. Muito claro, Eu né? até Porque acreditei durante muito tempo, Daphne, que era de propósito, para que o pessoal recolhesse mais e esse dinheiro ficasse lá, que o apostilamento não sai nunca, né? Então, entendeu? Que a grana ficasse para o Estado. Porque, assim, eu durante muito tempo dei aula na Estácio de Sá, né? Eu fui professor da Estácio de Sá há quase 20 anos. foi lá E aí tinha um que eu tive aula. grande amigo meu, eu vou falar, não vou falar o nome dele, não vou falar, vou preservar. Mas assim, um grande amigo meu, que era professor da Universidade de Estácio de Sá, querido. E aí um dia ele falou assim: Renato, reprovei 90% da turma. Aí quando ele falou isso, eu falei assim: velho, então o errado é você. Isso aí. Porque, porra, se você reprova 90%, o que tu tá fazendo de errado para 90% das pessoas errarem, né? Então, é isso, pelo menos é como eu me sinto. Porque você tem uma regra de 99, a outra de não sei das quantas, vários entendimentos que você tem que estar super atualizado ali para poder saber como é que funciona, e realmente é complicado. E, de Mas novo, enquanto é numa vara civil, ainda tem a possibilidade da complementação. Agora, no isso, juizado especial, eu acho gente, uma sacanagem, que é o que acontece é sempre. uma sacanagem. E, infelizmente, gente, se você está começando a sua atuação aí, de repente você está entrando aqui, é aluno do professor Renato, lá do Direito do Consumidor, está começando a sua atuação, tá? Eu tenho uma coisa para te contar. Se você está no Juizado Especial Civil, infelizmente, lá no recurso nominado, quando você vai recolher as custas, não tem margem para erro. Não tem margem, né? Porque você não tem possibilidade de complementar. Mas, Renato, qual a boa notícia? Que Vamos é o que eu quero te lá. falar. Que você É essa, perguntou, me mas como é que o conta. advogado faz? Porque ele não sabe. Afinal de contas, essa miscelânea toda, até agora você só me falou o problema, me dá a solução, pelo amor de Deus. Me apresente Né? a solução. Dai-me o problema e lhe darei a solução. Vamos lá. Então, o que acontece, Renato? Eu estou fazendo agora 14 anos de tribunal, né? E nesse tempo todo, eu principalmente trabalhei muito com essa parte de conferência de custas processuais. E trabalhando com isso, eu virei e falei assim, gente, isso aqui tá uma loucura. Eu preciso organizar essa bagunça para mim, para o meu trabalho. Porque assim como, gente, assim como é difícil para vocês como advogados, é difícil também para o servidor, tá? Não é, não tem nenhum sisteminha, não tem nada. A gente tem que fazer o cálculo igual vocês fazem. Então eu falei assim, eu preciso organizar isso aqui, criar um método, uma metodologia para mim, para o meu trabalho. E Renato, acredite, existe uma lógica, existe um jeito fácil de entender isso. Existe. Essa é a minha missão aqui com o Help Juris, tá? Eu tô trazendo isso para a internet.
porque eu preciso mostrar para os advogados que é possível, que você pode. Olha só, eu só quero te contar todos os benefícios. Vamos lá. É possível você ter segurança, porque eu sei que tem muita insegurança na hora de recolher as custas, que o advogado sente muito receio de estar causando um prejuízo para o cliente dele, quando ele não sabe exatamente qual o valor que ele tem que recolher, aí ele não consegue dar previsibilidade para o cliente, ele fala que vai ficar em 1.000 e o recurso, e quando ele vê, ai, não, era 2.000. Olha que baita prejuízo. Se é no JEC, você não tem como complementar. Você ficou com prejuízo de 1.000, você ficou com prejuízo de perder o processo e você ainda ficou com o maior carão diante do seu cliente, porque nem esses 1.000 não tem como pedir de volta, Renato. Porque a deserção, não, quando você tem deserção, você não tem como pedir essas custas, essa restituição. É um baita de um problema. Além disso, se você está na vara civil, por exemplo, e você não sabe como recolher as custas corretamente, está acontecendo certamente com você dos seus processos estarem demorando muito mais do que poderiam, do que deveriam. Eles poderiam estar muito mais céleres, só de você ajustar esse parafuso. E com isso é o quê? São seus honorários que estão chegando muito mais cedo para o seu bolso. Então, isso aí eu acho que é uma das questões principais. O advogado, né, trabalha para receber os honorários dele. Isso aí é importante, isso aí é o que é o seu ganha-pão. Não tem porquê você não querer fazer com que os seus honorários cheguem antes para você. Quanto antes, pode ser que seja anos antes, por ajustar uma pecinha. Então eu falo que as custas, o Renato, elas são uma pequena engrenagem, mas uma pequena engrenagem que abre uma grande porta. Então, se você até hoje via isso como um detalhe processual, eu te garanto que isso pode ser um grande diferencial mesmo. E sabe, Renato, além de tudo, essa semana eu tenho, né, o curso online que é o Método Help Juris, em que eu ensino tudo sobre as custas processuais cíveis. E foi ontem, eu tive uma aula ao vivo com os meus alunos e a gente fez um plantão de dúvidas. E olha que interessante. Teve uma aluna minha, que é advogada, que está começando na profissão, e ela foi recolher a primeira grade dela, a primeira grade inicial. E aí ela super insegura, Daphne, por favor, você me ajuda? Eu falei, lógico, ajudo, manda ver, manda aí para mim sua petição e tal. E aí eu fiz uma análise com ela e olha só que coisa importante que muitos advogados às vezes não têm esse conhecimento. A forma como você redige os seus pedidos na petição inicial influencia diretamente nas custas. Sim. Diretamente. Só que às vezes você pode estar pedindo a mesma coisa, mas se você fizer os pedidos do jeito certo, você pode economizar em muito. Ela me mandou a petição inicial dela, eu revi com ela alguns pontos dos pedidos e da petição que ela tinha me mostrado inicialmente e com os ajustes que a gente fez, ela conseguiu economizar para o cliente dela, Renato, escuta essa, R$ 1.400 na taxa judiciária. Só por ajustar alguns termos, algumas palavras e alguns pedidos. Ela está pedindo a mesma coisa, não alterou nada no direito do cliente dela, no que ela está buscando com aquela demanda, entendeu? Ela só ajustou a forma como ela está pedindo. E por que isso? Porque, infelizmente, e é por isso que às vezes é tão complexo, as custas envolvem muita interpretação. Entendi. Então, vamos fazer uma coisa, Daphne? Posso fazer vamos o lá, seguinte? vamos lá. Senão fica muito assim, teórico. Tem que se fazer. Eu quero saber como, né? Os alunos, eles estão muito interessados assim, vamos meter a mão na massa. Já Vamos foi o lá. tempo da gente sentar e falar assim, poxa, olha, estudar o direito do consumidor é importante. Estudar custas é importante, porque isso todo mundo já sabe. Agora é o seguinte,
como é que se faz, né? Vamos arregaçar as mangas Vamos e lá. botar a mão na massa. Então, o que eu queria fazer contigo? O que eu queria te propor? Eu Hum, vou criar uma ação agora bora, e você vai fazer as custas para mim, bora. como se a gente Vamos lá. estivesse trabalhando em conjunto, entendeu? Isso Como aí. se você estivesse trabalhando comigo no meu escritório, entendeu? Uhum. Eu vou redigir aqui a minha petição inicial, eu vou trazer um caso concreto, vou te Vamos dizer os lá. pedidos, vou falar Uhum. os valores Isso e aí. tu mete a mão na caneta aí e Bora. arrebenta nesse negócio, tá bom? Bora que eu já tô com a caneta na mão. Então, Fala vamos aí. embora. Ó, deixa eu te contar. Aconteceu uma história lá no escritório muito interessante essa semana, que foi o seguinte: uma pessoa contratou uma empresa de automação. Tipo, Alexa, abra a cortina. Aqueles negócios assim, Uhum. sabe? Alexa, acenda a luz. Aí ela falava, Alexa, acenda a luz apagava. Alexa, Uhum. apague a luz acendia. Gente, Alexa, vá tudo errado. merda, a cortina abria. Era um negócio desse. E que esse tipo de automação é uma fortuna, Uhum. né? Foi tudo muito caro. Então, tudo foi instalado, mas nada funciona. Pelo direito do consumidor, o fornecedor tem 30 dias para sanar o vício. Não sanando o vício, aí você pode pedir 3 direitos potestativos. Eu posso pedir o dinheiro de volta, eu posso pedir o Uhum. abatimento do preço ou a troca, né? O refazimento. Então, a minha cliente falou assim, Renato, eu odeio aquela empresa. Eu quero ela longe daqui, eu quero que ela tire tudo que ela fez. E eu quero o meu dinheiro de volta, porque eu não tenho mais confiança. Tá Aí eu certo. perguntei para ela, quanto você gastou nessa automação? E ela falou para mim, R$ 300.000. Uau! Então escreve aí, o meu Já dano anotei. material é a Uhum. devolução de R$ 300.000. Uau. Eu vou Ah, precisar de uma prova pericial aí, porque é para um perito ir lá e dizer que realmente o equipamento não era legal. E sim. eu vou pedir danos de ordem moral também. Uhum. E a gente sabe que esses danos morais não podem passar. São dois autores, o marido e a esposa, não vão passar R$ 10.000, então eu vou pedir R$ 20.000 de danos morais. 10.000 para um autor, 10.000 para o outro autor. Perfeito. E é isso. Teu Esse percentual de honorários, qual será? eu, O que você vai pedir? eu vou botar 20% de honorário. 20%. A gente sabe que o juiz sempre é malvado, dá 10%, Malvadão, mas eu prefiro pedir 20 e poder levar ou não, do que pedir entendi. 10 e ele não poder dar os 20. Porque às vezes um processo como esse, às vezes leva 20 anos, sei lá. Não, brincando, mas ele pode levar de 5 a 7 anos Pode. com tranquilidade, Principalmente né? por conta da perícia, né? A É gente isso. sabe que a perícia dá Principalmente uma travancada boa no andamento processual. tem Vamos duas lá, coisas, então. tem Ah, duas coisas que atravancam o processo: perícia, testemunha, e se por um acaso esse processo for para o contador judicial do já era. Tribunal de Justiça do Rio de Não, Janeiro, ele vai esperar um ano para poder sair dali. Então eu já sei que quando eu pego advogado esperto do outro lado que quer enrolar, ele está tentando sempre mandar esse processo para o contador, ou está tentando também citar uma testemunha que o endereço não é mais aquele, que aí isso aí já perde um ano também, às vezes, de perde processo. Então vamos lá. muito tempo. Mas vamos 300 lá, ó. mil, 300 mil de dano material, 20 mil de dano moral, 20% de honorários. Então, se a gente somar isso, 300 com 20%, 360, com mais 20 mil, 380, eu acho que é em cima disso que a gente vai estar calculando, ou não. Então, a gente tem aqui nas custas, né, vários campos para recolher. Você está falando da taxa judiciária, que é A um dos base. campos, né? Mas a gente vai ter também outros tantos campos. A única coisa que eu quero já te contar aqui, que vai ser super importante, que gera muita dúvida, é com relação aos atos dos escrivães. Porque você está entrando com uma ação de procedimento comum, né? E ela tem uma única natureza jurídica, que é a indenizatória. Mesmo que os danos sejam materiais e morais, ambos são de natureza indenizatória, então é uma única natureza jurídica. Hoje,
o valor desse, com uma única natureza, R$ 473,88. Esse é um dos campos. Né? Se essa empresa tiver um cadastro para receber uma citação eletrônica, você vai recolher só o valor de uma citação eletrônica, que é R$ 25,85 lá no campo de versos. Ou se tiver que ser citada, né, postal ou oficial de justiça, você vai ter que recolher o valor postal oficial de justiça. Mas o grosso aí vai ser a taxa judiciária. E a taxa judiciária, ela segue uma regra que está prevista lá no Código Tributário Estadual e que eu criei um mnemônicozinho, que é para você nunca mais esquecer. Vocês estão ouvindo aqui a gente, ó, guarda esse mnemônico. É 3P, regra 3P. Você vai sempre calcular a taxa judiciária na razão de 3% sobre o valor dos seus pedidos. E guarda isso, pedidos. Por quê? Qual é o erro mais comum? Renato, mas muitos advogados fazem o cálculo de 3% sobre o valor da causa. E a causa aqui, você certamente daria o valor dela de 320 mil. 380, não, 380, você, né? Porque você ia seria... somar seus honorários? Porque sim. a maioria não soma, tá? Sim, sim. A maioria não soma. Uhum. Junta só o valor dos pedidos e dá como valor da causa. Uhum. Mas vamos lá. Aí fazendo a cálculo aqui, ó, 320 mil mais 20%, que daria mais 64 mil aqui. Então vai dar 304 Eu já erraria 4 mil. Você já eu ia erraria 4 mil aqui. Eu erraria 4 mil. Eu erraria 4 mil. Deixa eu usar aqui o auxílio da calculadora, que é para não fazer feio aqui, ó. 320 mais 20%, para a gente ter certeza absoluta. É isso mesmo, 384. 3% disso, R$ 11.520. Essa bagatela de 11.520. Gente, está muito caro as custas. Sabe o que eu tenho feito para poder baratear e para Conta. tentar resolver, Daphne? Tem me ajudado monstruosamente. Fica a dica aqui para a tua audiência, para a minha audiência. Não existe processo no meu escritório que eu distribua sem ter tentado antes conciliar no Sejusc. Isso é a melhor coisa que você pode tentar fazer. Porque, pelo menos, no Rio de Janeiro, a taxa judiciária de 3% cai para 2%. Cai para 2%. É isso mesmo. Nesse caso, eu cairia aí de R$ 11 mil para uns R$ 8 mil, alguma coisa assim, né? Vamos fazer a continha aqui, ó. Essa conta aí. E economizaria para o meu cliente uns R$ 4 mil. 384 vezes 2%, quanto é que vai dar esse aqui? 7.680. É uma boa diferença. Quanto que eu economizaria, tá vendo? É uma boa diferença, vale muito a pena. Sem contar, Renato, que pode ser que dê certo, né? Não, é o que eu estou dizendo. Olha só, né? Ontem eu fechei, não foi não, ontem eu fechei um acordo no Sejusc. Eu tenho fechado muitos acordos no Sejusc. Fantástico. O Sejusc tem sido, para mim, uma ferramenta não utilizada pela advocacia, de uma forma geral, não utilizada, e essencial, e que eu sou um fã incondicional. Todos os meus processos eu distribuo no Sejusc, cobro por isso, que se resolver, está cobrado. Não resolvendo, aí vem o processo principal e eu apresento para o juiz. Excelência, eu tentei resolver isso de todas as formas, até no Sejusc que eu fui. Né? Aí a taxa judiciária de 11 mil e tanto cai para 7 mil e pouco. Não continua sendo barato, é um absurdo, é continua muito sendo se paga. Muito caro. Mas, agora deixa eu te fazer uma pergunta, Daphne. Diga lá. Então, olha só, peraí, eu vou voltar, hein? Porque a gente só chegou na taxa judiciária, tem os outros custos agora que você vai embutir aí. Mas deixa eu só fazer uma pergunta que é por curiosidade. Qual está o teto hoje de custas aí que eu não sei mais de cabeça? R$ 77.134,10. Absurdo, cara, mas tudo bem, vamos nessa. 77 mil. As ações que ficam mais caras assim de custas são os inventários.
os inventários, inclusive, extrapolam esse valor, absurdo, cara. entendeu? É Porque fica muito louco. caro Você mesmo. sabe, para mim, a custa mais louca que tem de se pagar, que é a que Uhum. mais me dói? No outro dia, cara, eu tenho uma empresa que quebrou porque uma outra empresa não pagou para ela. Aí nós entramos com uma ação para poder executar o que estava se devendo. Agora imagina, se você já quebrou porque o outro não te pagou, como é que tu vai ter as custas para poder executar aquela empresa? E a gente estava falando assim, quebrou na solda mesmo, né? Lá na raiz, uma empresa devendo 3 milhões de reais. Aí eu tive que virar para o meu cliente e falar, cara, em média 3% disso. E ele, Renato, mas eu quebrei justamente porque ele não me pagou. Eu falei, velho, tem que pagar. O que dá para eu tentar fazer é solicitar ou para recolher no final do processo, ou um parcelamento, ou alguma coisa assim, e mesmo assim não é garantido. Beleza? Beleza. Olha que problema que eu me É meti. um baita problema, É né? um baita Ô, problema. Renato, eu tenho ouvido dos advogados, eu queria que você me dissesse aí se você está tendo essa mesma percepção, principalmente porque você tem muitos alunos, né? Muitos advogados têm me contado que está cada vez mais difícil conseguir gratuidade de justiça, que os É, critérios estão cada vez é afunilando verdade. mais. Como é que É, está isso? Me conta. é Sua verdade que percepção. a gratuidade de justiça ela tem sido cada vez mais difícil. Isso é uma realidade. No entanto, eu também observo que é um pouco também tem uma culpa dos dois lados, tá? Uhum, De um lado, eu tenho um judiciário que nega a gratuidade, porque por muitas vezes o processo não segue, e aí você desobstrui a tua serventia, isso acontece. uhum, Mas eu também observo dois padrões, agora falar mal do irmão, falar mal da gente. Eu uhum. vejo muito o padrão de vamos distribuir, a gente vê lá na frente, porque o advogado quer pegar a causa também. E aí, querendo pegar a causa, cobrar do cliente, fala vamos ver isso lá na frente, e qualquer coisa bota a culpa no juiz. É isso Então, aí. eu não posso fechar os olhos para isso. Eu observo que existe um movimento de muitos magistrados que realmente não dão a gratuidade para pessoas que merecem essa gratuidade, Uhum. simplesmente para desobstruir os seus canais. Ponto. Agora, eu também observo muitos colegas no se colar, colou, distribuindo processo de qualquer jeito para tentar a gratuidade, e se der ruim, você botar a culpa no juiz. Também vejo isso com muita frequência, entende? Eu penso que essa situação traz assim um grande prejuízo mesmo para o advogado, para a imagem dele com o cliente dele, né? Porque você imagina, você virar para o seu cliente e falar assim: ah, não, vamos entrar com a ação, a gente pede gratuidade de justiça, você não avisa que uma ação pode dar 11.000 reais De de custas. taxa judiciária, fora as outras custas, Vamos né? lá. Vamos lá. Aí tu chegou a 11 mil reais para aquele processo que eu vou ter que entrar e você já está doendo a minha alma, porque eu vou ter que virar para o meu cliente e dizer, olha, são 11 mil reais que você vai ter que recolher, mas além da taxa judiciária ainda tem outras taxas. Que taxa? Aí eu tenho que concordar, Davi, com o meu querido Capanema, cara, falecido, saudoso, amado, meu maior professor, ao lado do professor Cavalieri, que são os meus dois grandes mestres, que dizia assim: as portas da justiça estão abertas, assim como as portas do Copacabana Palace e É do isso aí. Ritz Hotel na França. É Que, porra, pagar 12 mil reais para entrar com um processo, para você exigir um direito existente, que alguém de repente te deu uma volta, e é como se o Estado tivesse ao lado do teu inimigo. Aí, bom, né? O inimigo Concordo. agora é outro. É, O inimigo agora é não é, outro, né? é uma situação muito difícil, né, Renato? É. E às vezes pode até fazer com que a pessoa desista mesmo de entrar, né? Fala assim, não vale a pena, vou entrar com essa ação. Eu acho que é tão importante para o advogado ele ter esse conhecimento aqui, saber em quanto vai ficar, até
para ele dar essa possibilidade para o cliente dele. Se o cliente dele disser, olha só, não vale a pena eu pagar 15 mil reais, eu vou, como você disse, não vamos tentar uma solução, vamos tentar um acordo. Não quero nem entrar com essa ação, a gente tenta um acordo, se o acordo for possível e tal, porque não vale a pena. Só que muitos advogados fazem o quê, Renato? Isso que você está falando. Tenta aventura jurídica. Não avisa. Eles não sabem fazer esse cálculo, não sabem quanto isso vai ficar. E aí, quando chega para o cliente, a ação já está lá distribuída, já está com o juiz já indeferiu gratuidade de justiça. Aí, quando chega a conta, ele vira e fala assim, então, agora tem que pagar as custas, está aqui 13 mil, não sei quantos reais. Ele fala assim, não. 13 mil, eu não tinha noção que era isso, eu não quero mais. Pode desistir da ação porque eu não quero. Já era. Mesmo que você desista da ação, as custas vão ser devidas, Renato. Olha que loucura. Mesmo que o réu não tenha sido citado ainda. Não, eu vi no outro dia uma causa interessante, um aluno, né? Porque eu tenho muitos alunos, inclusive estão aqui, né? Enchendo essa nossa gente. aula. Um Sejam todos abraço para muito todo mundo. E o pior é bem-vindos. que eu tenho aqui alunos e tenho clientes. Eu vi o Robson Ramucci aí, um beijo para você, querido. Olha a Aline, minha querida Aline, Renata Porto, né? O pessoal chama a Aline de Renata Porto, de tanto que ela parece comigo e de tanto que eu amo essa garota. E aí, cara, uma aluna falou para mim assim, Renato, eu entrei com uma execução. Quando eu vi o valor das custas era tão alto que o meu cliente falou, não quero mais. Legal? Legal. Veio a sucumbência. Caraca, ela teve que pagar as custas e ainda veio a sucumbência. É uma loucura. É uma loucura, tá? Eu vou só fazer uma continha rápida aqui para vocês não ficarem chateados comigo, para não dizer, né, que a gente não fez a conta. Como eu falei para vocês, então, nessa ação aí do Renato, né? Atos dos escrivães, que é o valor que você paga pelo trabalho do cartório, tá? Esse é 473,88, porque a gente tem uma única natureza jurídica. Só para eu saber, então, a taxa judiciária é para construir ali o Tribunal de Justiça, a lâmina 2, a lâmina 3, é isso, né? A taxa judiciária é o valor que você paga pelo trabalho do juiz, pela prestação jurisdicional efetivamente do magistrado e do Ministério Público. Entendi. É isso que está descrito lá no Código Tributário Estadual, entendeu? E esse fundo, né, que esses valores todos vão para o fundo do tribunal, que é o fundo especial, e esses valores custeiam, né, toda a estrutura física do tribunal, enfim, custeiam muitas coisas, né? Mas vamos lá. Adorei. 433,88. Adorei, que isso vai me gerar um outro bate-papo depois. Mas tudo bem, adorei. Porque do que eu estou pensando aqui, né? A estrutura do tribunal vai ter que diminuir. Vai. Já está diminuindo, né? Fatalmente. Você quer fugir de advogado, você vai para o fórum. Quer fugir de juiz, vai para o fórum. Não tem mais. Quer fugir de serventuário, vai para o fórum. Não, de serventuário, não, que eu tô lá. Não vem com essa, não. Vem com essa, não. A gente continua lá. Porque o que acontece? Antigamente, você tinha um cartório que, por causa dos autos físicos, né, eles ocupavam um espaço muito grande. Né? Então, você realmente precisava de uma sala muito grande, uma sala de audiência muito grande, com as audiências, muitas delas acontecendo online, com os processos digitais. Eu acredito, Daphne, que a gente vai ter uma otimização. Às vezes, o espaço que você ocupava uma vara civil, você pode ter os funcionários trabalhando, até porque o espaço ele é grande pra caramba, dá para botar 3 funcionários, dá para botar 3 varas ali dentro no que diz respeito a funcionários sem os processos. E uma sala de audiência, vamos dizer, a primeira vara faz a audiência segunda-feira, a segunda vara faz na terça, e você vai fazendo um rodízio. Eu acredito que o tribunal ele vai ter que cair para menos da metade.
Assim como está acontecendo com as agências bancárias e tudo mais. Eu acho que a Ah, tendência é essa mesmo. o que você plantou aqui atrás da minha orelha foi: isso vai ter que acontecer, porque é uma pena você olhar o tribunal daquele tamanho sem ninguém andando lá dentro. Antigamente eu dava até gosto, né? Porque era gente pra caramba, aquela movimentação. Hoje em dia acabou, isso não existe mais. Vai ter que diminuir. Eu acredito até que toda movimentação, por exemplo, daquele prédio da frente da Antônio Carlos, pode correr todo lá para os dois lá de trás, tranquilamente, e vai virar um lindo condomínio com shopping e tudo ali na frente. Só que se você diz para mim que essa taxa judiciária ela serve para subsidiar muito disso, eu acredito que quando diminuir a estrutura, essa taxa vai diminuir também. Ai, meu Deus. Só Se tem uma que coisa que eu nunca eu vi, sou um romântico, tem um né? Então, romântico mesmo, Renato, porque se tem uma coisa que eu nunca vi na minha vida foi tributo no Brasil diminuir. deixa eu te contar uma fofoca aqui. Assim que eu virei advogado, eu, eu, eu queria sair da merda, sabe como é que é, Davi? Eu queria sair, assim, qual o seu propósito, né? O pessoal assim, tornar o mundo melhor, não sei o quê. Meu irmão, eu queria pagar minhas contas, eu queria isso. Esse era meu propósito, sair do problema. Aí tá bom, né? E comecei a absorver conhecimento, estuda daqui, estuda de lá, e vai, não sei o que, não sei o que lá. E é difícil todo, todo, todo começo de profissão, não é Muito verdade? difícil, muito difícil. É difícil pra cacete. E aí, às vezes, a gente se sente assim, cara, quais são os próximos passos? O que eu posso fazer para minimizar o problema do meu cliente, para que ele tenha, de repente, o direito que ele quer mais próximo, né? E você é o instrumento, né? Você é o instrumento que faz justamente essa ligação. Às vezes isso é desesperador. E obrigado, assim, de existir pessoas como você que estão, de repente, abreviando isso, né? Infelizmente, dentro da burocracia existente, existem pessoas como você que desburocratizam a burocracia. Né? Exatamente, gente. A Então, ideia é essa. A gente tem que obrigado, desburocratizar. obrigado. E aí, deixa eu voltar agora. Eu vou até Ah, parar onde eu estava, senão eu ia muito longe. Eu vou parar nesse raciocínio para que volte aí para a gente voltar lá. Ó, R$ 300 mil de valor da causa, mais 20 mil claro, de danos morais, mais os honorários do advogado que eu resolvi estabelecer em 20%. Acho que 20%. deu trezentos e Sim, oitenta e quatro mil reais. a gente Você chegou falou que na dava 11 taxa mil e judicial, pouco de taxa judiciária, que é 3% disso tudo, ficou em mais os 11 atos dos mil, escrivães, ficou em 400. 11.520 a taxa. Eu estou suponhando aqui que a gente vai pedir um AR para a citação dessa empresa, tá? Aí tomei mais 32,56 desse AR. Se fosse oficial de justiça, quanto era? Se for oficial, é 36,22. A diferença é bem Ó, pequena. tá vendo? Quase não Melhor. tem diferença, Tá bom. tá? Aí a gente vai somar também o valor dos distribuidores, que é 149,22, Deixa eu tá explicar bom? para o pessoal o que são os distribuidores. Mas Vai lá. assim, Daphne, também é importante eu te perguntar. Hum, Hoje é muito comum que você está vendo aí a citação por AR ou a citação por oficial de justiça. Como é que acontece hoje aquela citação que ela é eletrônica pelo próprio site do tribunal? Quanto que se isso cobra? aí. Aí você paga R$ 25,85 só lá no campo diversos, tá? Fica muito mais Entendi. barata, porque se eu pedir um AR ou um mandado do oficial de justiça, eu recolho esse valor que eu acabei de falar, 32,56 ou 36,22 se for loja, só que eu tenho também um valor de diversos para recolher junto com esse valor do ato postal ou do ato do oficial de justiça, porque é um valor pela digitalização dos documentos, tá? E impressão desses documentos são despesas eletrônicas, que no caso aqui vai ser R$ 29,48. Então é bem mais barato mesmo pedir uma citação eletrônica. E Isso. tem lá no site do tribunal, gente, olha, essa dica é maravilhosa, anota aí. Lá no site do tribunal,
lá na aba, agora eles mudaram o site, né? Tem um menu principal que eles dividiram assim pelos interesses. Aí tem lá o advogado, tudo que é do interesse do advogado. Tem uma consulta lá que o nome dela é Empresas Cadastradas. Você clica lá, você bota o CNPJ do réu que você esteja acionando, ou o nome dele, ou o nome fantasia, ou o nome da empresa, e você pesquisa se ele tem esse cadastro para receber essa citação eletrônica. Porque não é você dar qualquer e-mail. Infelizmente, a citação eletrônica não vai simplesmente por você estar mencionando ali um e-mail, tá? Então, tem que ficar atento aí, se verificar se essa empresa tem o cadastro presencial para poder receber a citação Sabe como eletrônica. é que na prática eu acabo fazendo? Qual é a mais cara? É a para oficial de justiça, não é? Isso. Eu pago, Você recolhe a mais cara. eu recolho a mais cara. Eu Eu entendo. acabo fazendo isso. Entendo. Acabo fazendo isso. O Renato, só abreviando, isso mais a nossa taxa judiciária, deu 12.205,14. Só que, gente, não vai ser só isso, porque ainda tem uns percentuais legais que vão incidir automaticamente lá na sua greve, tá? É uma Então, regrinha. caralho, desculpa, desculpa. Vamos lá. Taxa judiciária, ato dos escrivães. Aí vem, se tem a citação, por exemplo, por oficial de justiça, a citação é justa, tudo isso é justo. E eu já me perdi. Distribuidores. Os distribuidores têm isso aí E também. esse campo do diversos, né? Que aí normalmente Diversos. ou ele que são despesas eletrônicas, entra nesses diversos. Só que aí eu tenho uns percentuais legais estabelecidos em lei que vai para CARG, FUNPERJ, Não acabou FUNDIPERJ, agora, não? Eu fiquei FUNAPEM. sabendo, alguém me disse, uma Belinha me contou que já já não vai se pagar mais Ó, card. não estou sabendo disso, Renato. Por enquanto, a gente não chegou a nada nesse sentido. Uma Belinha cantou isso para mim aqui esses Cantor, se dias. for, já vai dar uma barateada, né? Já Que vai é dar uma 10%, né? 10%. 10%. Enfim, gente, mas saiba que a sua greve vai ficar aí perto de 13 mil reais. Esses fundos, ô Renato, eles são automaticamente calculados quando você joga esses valores que eu estou te falando lá no preenchimento da sua greve. Tem uma regrinha que eu criei também para ninguém esquecer disso, que pode rir de mim, tá? Você vai rir, acho que você vai achar engraçado. Não mexa no meu fundo. É só isso que Eu você não aguento, a tem que minha quinta fazer. É série só está você aqui. não mexer no que vai preencher automaticamente lá na greve. Não mexe no fundinho que tudo dá certo no final. Ai, que legal. Aí, para não esquecer mais. Mas, ô Renato, a gente está chegando aqui pertinho do fim, né? Desse Tô nosso vendo, bate-papo faltam 3 maravilhoso. minutos, eu acho. Mas eu quero fazer uma coisa muito especial para todos que estão aqui, porque eu tô com um mini curso de custas do Jack, tá? Que ele é uma parte, ele é um módulo do meu curso principal, que é o método Help Juris. Então, lá eu te ensino tudo sobre as custas do recurso inominado, tudo para te dar segurança, para você não errar no recolhimento, para você afastar de vez esse fantasma ainda da deserção da sua advocacia. Você vai aprender tintim por tintim, eu faço tudo com você, te ensina o cálculo da taxa judiciária, tudo que você tem que observar lá no JEC. E, ô Renato, eu vou fazer uma loucura, porque amanhã é o último dia. Amanhã eu estou Duvido, encerrando essa duvido que você primeira faz uma turma. loucura. Vou fazer uma Duvido. loucura. Do mesmo jeito que você falou do fundinho, Ah, eu vou ser a Marrom, a Alcione. Faz uma loucura por mim, faz. vou fazer uma loucura. Quem tiver nessa live vai ganhar 50% de desconto. Gostei. 50%. Aí Eu vi vou vantagem. dar um cupom para vocês, 50%. Só que aí tenho só uma regrinha para vocês ganharem esse cupom. Vocês têm que dar um print lindo dessa telinha, nós dois aqui. Pronto. Pronto. Printou, você vai colocar nos seus stories e me marcar, tá? Que aí eu vou te mandar um direct com o cupom e o link. Então, peraí. Ou, se você não conseguir... O cara deu print agora. Deu print. Legal. Aí ele vai postar no stories dele
e vai marcando marcar o você. meu @helpjures aí, Helpjures. Aí você entra em contato. Aí eu entro em contato com a pessoa. Entendi. Tá? Entendi. Tá. E deixa eu te contar, Renato, porque eu gosto de contar logo aqui o preço, que é para a pessoa ficar animada. Já saber como é que é. Esse mini curso, o valor dele, o integral, são 12 parcelas de R$ 29,80. Então, hoje, tá? Se você pegar esse cupom, você vai pagar 12 parcelas de R$ 14,00 e uns quebradinhos. À vista é R$ 148,50. É para você não ter desculpa, tá? Eu não quero que grana seja desculpa para você continuar tendo essa insegurança aí com relação às custas do Juizado Especial Civil. Peraí. Tá? Peraí. Eu vou marcar aqui, ó, que eu vou mandar para você e vou comprar, né? Pelo amor de Deus. Um desconto desse, né? Acabei de printar a tela aqui agora. Mandem para mim, tá? Que eu quero muito conseguir, Renato, fazer com que isso não seja mais um problema, tá? Esse valor é assim, operacional para mim, mas eu acho que vale muito a pena, porque a gente precisa mudar isso. Eu acho que essa é a forma, o conhecimento é poder, ele muda tudo. É verdade. Né? É verdade. E vocês vão ver que não é esse bicho de 7 cabeças. Com esse monte de regra boba aí, vocês vão ver. Parabéns e obrigado por você estar proporcionando isso para os meus alunos. Imagina. Você é uma aluna querida. Você, além de ser uma aluna querida, tem uma família linda. Teu marido, tenho certeza que está aí por trás, orquestrando isso aí contigo e tal. E assim, eu me sinto muito envaidecido daquele dia a gente ter se encontrado, conversado. Aliás, primeiro eu sou sortudo de vocês terem me visto. Depois envaidecido de vocês terem conversado comigo, me dado atenção, né? Depois a gente se encontrou no meu evento no Recalculando. E a gente só está começando. É isso aí, Renato. Então, obrigado por vocês existirem. Obrigado por pessoas como você existirem na minha vida. E é por isso que eu paro tudo. Vim aqui, eu vou estar com o Érico, com aquela rapaziada toda manhã, depois de amanhã até domingo. Com o Lorival, aquele pessoal todo. Estou aqui para treinar. Nesse momento, eu sou aluno aqui em Brasília. E que bom que eu conheci o Érico, que me apresentou a você, porque se não fosse ele... a gente se conhecia na faculdade, mas essa aproximação foi por causa do mundo Fórmula, o mundo, né? Digital. Mundo digital. Então, que legal. E conta sempre comigo. Sempre que você precisar, eu vou falar que nem o Naldo para você. É só me chamar que eu vou. Obrigada, Renato. Eu é que não tenho como agradecer a sua generosidade. Desde a época que eu era só sua aluna na faculdade, eu já tinha ficado extremamente encantada com você, com a forma como você ensina de um jeito fácil. Eu acho que o seu slogan é o melhor possível. Eu ensino direito consumidor de um jeito que qualquer um pode aprender. E é verdade, gente. Eu acho que esse é o seu dom. O seu dom é ensinar. E você ensina tantas pessoas com maestria e com essa generosidade, com essa alegria. E isso faz muita diferença. Isso encanta a gente. Isso deixa a gente feliz, faz a gente ficar leve. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada por estar aqui hoje comigo. Foi incrível mesmo. Obrigada do fundo do coração. Legal. Eu que agradeço, querida. A gente se vê no Recalculando lá no meio do ano. Com certeza. Você vai estar lá. Né? Tá bom. Estarei lá. Um beijo. Fica com Deus. Beijo. Valeu. Tchau, gente. Até mais.